Ela é terapeuta, coach, empreendedora online e ainda tem uma missão muito forte com mulheres. Seu sonho é viver em um motorhome. Quero convidar vocês a receberem Maísa Sodré. Seja muito bem-vinda, Maísa. Obrigada por ter topado. Eu que agradeço. Estamos muito felizes de estar recebendo aqui. E Maísa, você hoje trabalha como franqueada Caricanecas, mas não foi a Caricanecas que introduziu o desenho na sua vida. Conta mais sobre isso. Em que momento você começou a gostar de arte, de desenho? A história é longa, desde criança. Gil, na minha época, né, não sei as crianças de hoje, mas na minha época a gente brincava muito de boneca de papel. E isso foi interessante porque que despertava muita criatividade, despertava muito agilidades, né, com artesanato. Então a gente brincava, recortando as roupinhas, fazendo a modelagem, e aí eu criava histórias na minha cabeça, porque eu tinha ganhado uma lousa, né? E eu sou filha única, então os meus amiguinhos eram os imaginários, né? Então a partir daí eu comecei a perceber que eu gostava de desenhar, que eu gostava de me desenvolver com a arte e ter uma percepção criativa, né? Quando eu fui me formar, na realidade, antes de entrar na faculdade, eu tive duas opções, ou fazer a faculdade ou fazer desenho de moda. Eu fui fazer desenho de moda, só que no mercado, né, de 1990, a gente está falando, né, do milênio passado, o que acontecia? Você tinha que ter uma profissão mais direcionada. Então eu deixei e fui fazer o curso de letras. Então eu sou formada em letras. E nessa jornada toda, com o estudo de letras, abriu mais ainda a minha visão em relação à arte, porque a literatura te traz, né, esse conhecimento dos artistas, dos momentos, né, que a sociedade vivencia. Então começou lá atrás essa história com arte. Que legal! A gente, inclusive, Maísa, trouxe uma foto da Maísa bebê. Sério? Olha lá! Ai, gente, eu adoro essa foto. Quantos anos você tinha, mais ou menos, aí nessa foto? 3 anos. 3 anos, Maísa. Essa foto eu ganhei do meu tio, né, que era meu padrinho. E eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz várias fotinhos, né, retratando esse momento, porque era o presente que a gente ganhava. Então imagina, né, naquela época era muito difícil, né, era como se um artista viesse em casa tirar uma foto sua. Coisa que hoje na Caricanecas a gente tem um artista te retratando também, né? Sim. Então essa foto ela me representa uma nostalgia, assim, bem... conforta o coração. Perfeito, Maísa. E essa menininha foi crescendo e foi tendo outras paixões além do desenho, como a terapia, né? Exatamente. Em que momento essa parte terapêutica, de meditação, surgiu na sua vida, Maísa? Conta um pouco dessa história. Bom, eu sempre fui uma buscadora, né? Então, para mim, é impossível você viver sem propósito. Então, eu sempre quis buscar o autoconhecimento. Minha jornada de trabalho sempre foi liderando equipes, né? Então eu trabalhei com eventos, trabalhei com grupos de pessoas. Só que eu sou o tipo de pessoa que, se você olha, ela é calma para falar, eu sou muito agitada por dentro. Então a minha equipe, se ela não fizesse aquilo que a gente tinha proposto, o que eu fazia? Eu mesma fazia, sou muito fazedora. E aí eu percebi que eu estava causando um mal-estar para o meu grupo, porque se eles não tivessem uma atitude, eu teria, e aí como equipe não havia assim um trabalho em grupo. Então o que eu fui fazer? Primeiro me autoconhecer. Aí eu comecei a ter um trabalho, né, de meditação, me reconhecendo como pessoa para entender o outro. E fiz várias formações. Nesse processo também eu conheci o processo de coach. Então foi aí que eu consegui ter bons resultados, né? Porque aí eu entendi que cada pessoa tem o seu perfil exato para fazer aquele trabalho. Uhum. Então não adianta você pedir para um comunicador fazer um trabalho mais analista. Não, ele gosta de se comunicar, de falar, né, de se apresentar. Então eu fui identificando e com isso as minhas equipes elas foram sempre mais integradas, porque as pessoas tinham cada perfil no lugar certo, né? E aí eu percebi uma grande chave.
que eu comecei a liderar grupos e entender pessoas. E aí eu comecei a atender na forma de terapia, identificando também uma forma que eu pudesse ajudar as mulheres, principalmente, com dificuldade de transição de carreira, transição de relacionamento, transição também de hormônio. Isso é muito importante porque existem ciclos na nossa vida, né? Então foi justamente aí que eu falei, essa é a minha contribuição com o universo, né? Vamos dizer nesse sentido. Perfeito, mas você falou que você se formou em letras e aí depois você foi trabalhar com terapia, algo totalmente diferente. Em que momento essa transição de carreira aconteceu na sua vida? Quantos anos você tinha? Que momento que você estava vivendo? É interessante porque, assim, essa minha formação de letras, eu não atuei como ou professora ou como uma pessoa que utiliza idiomas, né, para ter um trabalho internacional. Não. Eu utilizei mesmo pelo gosto da literatura, que eu gosto bastante. Mas nesse contexto, eu fui trabalhar numa editora, né? E antes de trabalhar na editora, o que aconteceu? Eu estava desempregada e eu participava de um grupo de uma religião oriental e eles precisavam de um trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário era justamente com grupos de empresários que eles levavam palestrantes para falar sobre empreendedorismo. E eu teria que fazer o quê? Organizar os ambientes, né? Recepção e tudo mais. E aí comecei a me dedicar nesse processo. Aí o que aconteceu? Foi um palestrante lá e ele falou algo que assim eu levo para a minha vida e hoje eu levo como referência para as pessoas que me procuram, né? Como trabalhar, ter uma nova posição. Faça aquilo que você gosta. E quando o palestrante falou, faça aquilo que você gosta como profissão, aí veio dentro de mim. Mas o que eu gosto, né? A gente fica perdido, porque a gente quer um emprego. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Isso foi em 1998, já faz um bom tempinho. Mais de 20 anos atrás. Aí eu percebi o quê? Que eu gostava de ler. Eu falei, mas eu gosto de ler, como se não fosse importante, né? Mas eu já tinha até uma formação em letras e tudo mais. E aí ele me orientou. Ele falou, então procura trabalhar numa editora, né? Busque esse lado. Cheguei em casa, assim, parecia que era um universo novo, né? E realmente, às vezes, uma pequena palavra pode te abrir vários caminhos. Sim, pode mudar o rumo da nossa vida, Totalmente. Aí que eu fiz? Peguei, né, na época, 1998, eu tinha fax, era a maior tecnologia eu tinha em casa. Aí eu peguei a Folhas Amarela e procurei as editoras que eu lia os livros, né, e geralmente de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E teve aí o livro, a editora Educator, que trabalha com desenvolvimento pessoal. Eu mandei para eles meu currículo e fui dormir. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, me ligaram para eu estar 10 horas da manhã na Vila Mariana para passar por uma entrevista. Eu nem estava preparada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar, né? E foi um presente divino também. O seu Claudinei, né, que ele é uma pessoa muito conceituada, Claudinei Fuma, ele me entrevistou e foi muito carinhoso comigo. A primeira pergunta que ele falou, eu não quero ver seu currículo, eu quero saber o que te faz o seu olho brilhar. Você faz algum trabalho de voluntariado? Aí eu falei, sim, lá na igreja eu faço a recepção, eu contrato os palestrantes, convido os palestrantes para participar. Ele falou, justamente o que eu preciso. Eu preciso de uma pessoa aqui que organize os nossos eventos, que fale sobre palestra, que goste de gente. Então eu não quero saber o seu currículo, comece do zero fazendo aquilo que você gosta. Então aí te contratou. Foi a minha primeira contratação, assim, que eu sentia que fazia sentido para minha vida eu estar naquele lugar, né? E aí, eu estava até comentando com o pessoal nos bastidores que a minha primeira venda online foi em 1998. De que forma? Eu estava brincando na internet, a gente estava fazendo toda a editoração do livro que ia ser lançado, que é o Motor da Liderança, que é do Jack Welch, um nome super renomado aí em relação à liderança. E a gente estava virando à noite para fazer toda a editoração. O que eu fiz? Falei, eu vou aproveitar que eu estou aqui sozinha, né? Aquela coisa de adolescente, e vou entrar
na época não era mídias sociais, vou entrar no bate-papo, que era do UOL, do Terra, era o que nós tínhamos naquela época. E entrei com codinome. E a pessoa me pergunta: o que você está fazendo? Eu falei: estou aqui trabalhando na editoração de um livro e tudo mais. Aí, quando eu falei o nome do livro, ele falou: codinome, para de da nossa conversa, eu vou te dar meu telefone, eu vou ligar para você porque eu quero a primeira edição desse livro para minha empresa. Ele era simplesmente o diretor de RH na época da Vox. E eu vendi 1000 livros pela primeira vez pela internet. Nossa, mas que legal. Foi sua primeira venda online, quando nem se falava disso ainda, né? Exatamente, nem tinha, né, nada de negócio de compra online, né? Era tudo muito, tava tudo muito no início, né? Exatamente. Só que aí qual era o meu problema? No dia seguinte, falar para o meu chefe o que eu estava fazendo na internet no horário de trabalho, né? Mas foi muito interessante porque a gente já pensava um pouco mais na frente, inclusive sobre ensino à distância, né? Que era uma empresa de desenvolvimento de pessoas. Então, essa transição, né, ela acontece em vários ciclos, porque depois disso eu percebi em mim também uma habilidade para trabalhar com eventos. E aí eu desenvolvi uma carreira de quase 15 anos aqui na região do ABC, organizando rodada de negócios, missão empresarial internacional, inclusive, com grupos de empresários realmente para fazer negócio aqui na região. Sim. Então essa foi a minha carreira, que começou com letras, né? Esse voluntariado acho que é muito importante, que foi um estágio que eu tive. Sim. E depois voltando, né? Voltado mais para essa área de eventos. E, Maísa, dessa trajetória toda, aonde que começou a terapia? A terapia, ela começa justamente nessa parte com liderança de pessoas, né? Então, aí eu precisava muito me autoconhecer. Quanto mais a gente lida com as outras pessoas, mais a gente precisa se conhecer para lidar bem com a comunicação, para saber entender, ter a empatia, né? A gente fala tanto, vamos ser empáticos, né? O que a gente precisa ser com o nosso cliente para compreender. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento. E aí eu tive uma experiência, né, muito interessante com grupos de meditação, onde eu fui morar numa comuna. Temos fotos, inclusive, né? Ah, é mesmo? Temos. Olha aí. Isso mesmo. Aí, nesse caso, eu já estou direcionando, né? Eu faço muito grupos de meditação no parque. Eu desenvolvo, né, uma meditação que chama meditação ativa, né? Então, eu, como sou essa pessoa agitada por dentro, eu jamais conseguiria fazer aquelas meditações zen. As minhas meditações, elas são totalmente fora da caixa. A gente usa processo de catarse, a gente usa dança, a gente usa expressão, a gente usa encounter, inclusive, faz parte de uma terapia em que você fala para o outro todo o sentimento que você tem, independente de ser um sentimento bom ou ruim, você transborda e tira dentro de você. Porque o que mais faz mal para o nosso pensamento é aquilo que fica corroendo lá dentro. E às vezes você fica com aquele pensamento tão negativo que as coisas não vão dar certo, que na realidade é você que está construindo. Quando você põe para fora aquilo, e aí tem várias técnicas, aquilo te liberta. Né? E você vê que você se torna apenas uma consciência que você pode fluir, né, levar um vazio dentro de você, mas é tudo um processo de autoconhecimento. Sim, perfeito, Maísa. E a terapia abriu várias portas, te interferiu na sua vida de várias maneiras, mas eu fiquei sabendo que foi por causa da terapia que você conheceu, inclusive, seu marido. Exatamente, foi num processo de meditação. Né? Eu sempre, assim, a gente sempre fala, ande com seus grupos. Os meus grupos são esses, né? São pessoas da meditação, da terapia, do Zen. E aí nós temos uma amiga em comum, que é a Renata. E a Renata estava na minha casa e era justamente o meu aniversário. Ela falou: mas eu estou aqui em São Bernardo, na época eu morava em São Bernardo, e vou para São Paulo. E um amigo veio me pegar, porque ele mora aqui perto, ele é de Santo André, mas eu quero que você explique para ele como chega aqui. E aí, ela ligou para ele, né? E ele, muito simpático, ele: fala onde você mora. Nossa, que rapaz estúpido, direto. Nem falou: oi, tudo bem? Já queria o endereço? Tudo bem, se é isso que ele quer, passei o endereço.
Falei, nossa, Renata, olha, você tá aqui na minha casa, eu me sinto responsável por você estar aqui. Então, eu vou descer quando esse rapaz chegar, porque eu não sei que amizade que você tem. Eu tô tipo mãe, né? Fiquei preocupada, nem falar, oi, tudo bem? O que tá acontecendo com esse rapaz? Aí desci, abri a porta lá para entregar a minha amiga, né, para essa pessoa. Foi quando ele abaixou o vidro, ele, oi, tudo bem? Aí falou, oi, tudo bem. Oi, Aí veio. tudo bem? Me desculpa, eu estava no trânsito, eu precisava, né, saber logo. Deu, ai, gente, que coisa fofa. Né? Aí o coração amoleceu. Na hora, sabe? E isso, assim, eu já estava com 40 anos, uma fase que eu falei, ai, acabou, né? Eu já não tenho mais paciência para entrar no novo relacionamento e vamos seguir em frente. Eu olhei e falei, gente, eu vou namorar com ele, mas eu falei para mim, para ninguém depois falar, né, que eu estava surtando, eu liguei para minha amiga, deu, Cris, acabei de conhecer o Rinaldo, é amigo da Renata e eu vou namorar com ele. Ela, ai, que legal, vocês saíram. Eu falei, não, ele só me falou oi. Emocionada. Ele só me falou. E foi bem assim mesmo. Mas você sabe? sentiu. Na hora, sabe? Quando você fala, ai, gente, tem alguma coisa, né? E assim, foi algo, acho que foi recíproco, né? Acho não, né? 11 anos. Estamos aqui esse ano, fazendo 11 anos, né, juntos. Vamos ver uma foto do Reinaldo com a Maísa? Olha aí, a foto e a caricatura ainda. A gente registrou aqui o nosso momento de já 10 anos, né? Que ele já tá com cabelo comprido, já tá um garotão, curtindo. Aqui é no nosso espaço, né? Que nós temos home office. Essa daqui foi uma venda que me surpreendeu muito. Nós atendemos uma empresa justamente na época da pandemia, né? Então, muitas pessoas falam que a pandemia, as coisas, o comércio não andou. Para nós foi ao contrário. Nós tivemos essa oportunidade de atender os nossos clientes que estavam à distância, né? Então, foi uma experiência incrível. Tudo isso aí foi caricaneca que vocês venderam? Foram 250 caricanecas. A gente não tinha tanta experiência e tiramos tudo que nós tínhamos aqui no nosso... na nossa vitrine, né? Colocamos aqui de todos os funcionários, tem mais aqui espalhado que não couberam tudo. A gente virou à noite, assim, foi um trabalho muito gostoso de fazer, sabe? Sim, Maísa. E principalmente o retorno, que cada pessoa depois mandou para nós, sabe? Sobre a experiência de ter sido desenhada. Muito, né? Então, no momento de conforto, as pessoas realmente se sentiram, né, acaloradas, especiais e pertencendo, né, pertencendo à empresa, sendo reconhecido. Sim. Foi um momento muito bom. E mas eu acho muito legal vocês serem um casal super empreendedor, porque a Caricanecas não é o único negócio de vocês, né? Não é. Vocês investem em várias áreas. Conta um pouco sobre isso. Então, a Caricanecas, ela surge de que forma? Nesse processo de terapia e de coach, eu atendia grupos de mulheres e muitas delas precisavam ter uma renda extra ou então estavam em fase de transição, como eu falei, e não sabia qual mercado atuar. E como eu tenho já uma expertise na área de marketing, em relação ao marketing de infoproduto, que você se afilia e vende, eu comecei a me dedicar a ensinar para essas moças e elas a desenvolverem os seus negócios. Por que você acha que sua missão com mulheres é tão forte? Ai, eu acredito porque me faltou. Eu acho que quando falta para nós, a gente precisa aprender e doar para os outros. Suprir o outro, né? Suprir o outro, né? Então, assim, na geração que eu sou, né, a falta de oportunidade, quantos nãos que eu ouvi por ser mulher, quantos nãos que eu deixei de fazer porque na época ou não dirigia, era longe, era distante, não tinha conhecimento. E a gente está falando de 1990, né? Então não tinha assim o conhecimento de uma mulher ser igual você hoje aqui. Você direciona praticamente todas as atividades, né, da Caricanecas. Está na sua mão essa responsabilidade. Na minha época, a mulher, mesmo que ela tivesse conhecimento, ela não tinha espaço. Mesmo que tivesse capacidade, não tinha oportunidade. Não tinha oportunidade. E outra coisa, a mulher ela ficava muito dependente do marido e também se dedicava ao lar.
Ah, mas isso é 1990. Sim, gente, até hoje ainda existe isso. E não às vezes por escolha, porque eu vejo que não é problema algum mulheres que decidem se dedicar ao lar, desde que seja uma escolha, não imposto, né, Maísa? Exatamente, porque é muito gostoso você ver seu filho crescendo, você ver a sua família se desenvolvendo e tá perto, né? Hoje eu vejo que trabalhar em home office é uma delícia, você tá em casa, né? Eu não tenho filhos, mas assim, eu acompanho a minha rotina de casa da forma como eu quero, né? Então, hoje as mulheres, elas podem também estar em casa, acompanhando seus filhos e trabalhando em casa. Sem abrir mão do profissional, né? Abrir mão do profissional e ser profissional, né? Então, de repente, abrir mão do CLT, de não estar saindo do seu meio, né, de cuidado, né? Então, eu vejo dessa forma. Esse meu lado de querer ajudar mulheres é porque eu não tive essa ajuda e quando eu tive, que foram por homens, né? E eu sou muito grata a pessoas que sempre acreditaram no meu trabalho e eu sempre tive, assim, pessoas que me puxou, não pelo fato de eu ser mulher, mas por ver a minha competência. Então eu tive cargos assim interessantes, principalmente aqui na região do ABC, trabalhando com políticos, né, trabalhando com organizações e entidades empresariais que sempre me deram espaço para minha criatividade. Então, quando eu vejo essa porta aberta, que foi aberta na realidade para mim, eu quero abrir para outras mulheres e trazer junto. Vamos lá, a gente pode. Incrível, Maísa, perfeito. E isso foi o que te apresentou, que te levou a Caricanecas. Exatamente. Em qual momento? Eu ensinando o infoproduto para essas mulheres, teve uma que falou para mim, Maísa, mas eu não tenho infoproduto. Eu tenho uma loja de sapatos. Como que eu faço? O que é infoproduto? Só pra galera que não sabe o que é um infoproduto. São produtos digitais, tá? Então, de que forma? São treinamentos, são mentorias, a nossa caricatura, ela é um infoproduto, porque eu posso só vender a caricatura. Só o digital. Né? Só o digital. Então, esses são os produtos, né? Os infoprodutos que são desenvolvidos e tem toda uma estratégia. Legal. Que é diferente realmente de você vender algo físico, né? Então eu gosto até da modalidade da Caricanecas, que ela me traz essas duas opções de venda. E quando essa pessoa me falou, Maísa, eu quero vender sapatos, como que eu faço? Eu não sabia, porque eu não vendo aquilo que eu não valido e que não tem experiência. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, puxa, mas acho que é legal vender alguma coisa física, né? De repente, até para mim, pode abrir um mercado, eu posso ajudar outras mulheres em relação aos seus produtos. E aí eu fui buscar no mercado. E veio na ideia, uma coisa legal que eu goste, né? Eu sempre voltando lá atrás o que o palestrante falou. Aquilo que você gosta. Eu gosto de caneca. Eu tenho um monte de caneca em casa, agora muito mais, né? Mas eu tinha muitas canecas. Qualquer viagem, qualquer presente, caneca. Mas é apenas caneca. E eu fiquei dentro de mim. Ai, mas caneca por caneca, eu vou lá no R$1,99 e eu compro, né? Não quero usar a caneca como modelo. E fiquei pesquisando no mercado. E eu lembro como se fosse hoje, um domingo, naquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, o Dinho apareceu falando da Caricanecas. E o que me chamou mais atenção ainda, porque eu sou ligada no universo das mulheres, nesse momento o Dinho falou sobre a Priscília e aí me chamou a atenção porque ela era minha líder da Rede Mulheres que Decidem. E aí eu acredito na conexão do universo, né? Eu falei, olha só, ele a conhece lá de Jundiaí, por algum momento ele comentou sobre ela na fala, e aí me chamou mais atenção. E aí ele falou, Caricanecas fica em São Bernardo. Eu falei, gente, eu estou em Santo André, como que eu não sei disso? Né? E foi interessante que eu e meu marido, naquele momento, a gente se olhou, sabe? Quando você ouve a reportagem e não quer perder nenhum assunto e se olha e fala, vamos prestar mais atenção. E foi o que a gente fez, né? Detalhamos, eu falei, ai, é isso, bateu no meu coração. Gente, parece que fechou com toda uma história minha, né? Em relação a um produto, em relação às coisas que eu gosto e admiro. Em janeiro, nós estávamos aqui, fechando o contrato. Esperamos voltar, né, das festas e... Janeiro de que ano, Maísa? De 2020. 2020. Bom, estávamos muito animados com tudo isso.
E eu recebi a minha primeira caricaneca quando assinei o contrato. Só que quando eu recebi a minha primeira caneca, aquilo para mim não era só um modelo de negócio que eu queria mostrar para alguém como vender no marketing. Aquilo para mim mostrou a emoção que é ganhar uma caricaneca. Quero que você ia começar a trabalhar a partir dali, né? Gerando essa emoção para outros. Eu falei, gente, que coisa gostosa. Eu nunca me olhei assim dessa forma, porque eu tive uma experiência de caricatura. Eu tinha uma foto caricata. E essa foto caricata, ela assim me dava mal-estar, sabe? Ao mesmo tempo eu ganhei do meu tio, e foi interessante que a gente foi na Praça da República, que antigamente tinha umas feiras, nem sei se tem mais, mas era um lugar bem interessante para ir no domingo. E a moça desenhou. A hora que eu olhei, eu tinha vontade de chorar, porque você é uma criança de 9 anos, você ainda não tem um corpo formado, você não sabe ser criança ou adolescente. Aquilo me traumatizou. E aí eu guardei aquilo lá para sempre, com carinho, que eu ganhei do meu tio, mas tá ali, né? Em algum canto que eu não sei aonde. Então, quando eu ganhei a Caricanecas, na assinatura do contrato, aquilo veio para mim, era eu. Né? Ressignificou a caricatura para você, o desenho, a arte, né? Então, eu falei, gente, que emoção gostosa, né? De você receber um presente, você ser lembrado. Imagina alguém pegar sua foto, mandar para o desenhista, te presentear. Então, assim, pensando no tempo, né, no carinho, na dedicação e ser um presente único, né? Aí bateu no meu coração, falei, eu quero isso para mim, eu vou trabalhar com caricanecas também. Que demais, Maísa. E vocês têm outros negócios também, você e o seu marido, mas o objetivo de vocês é usar esses negócios para alcançar um sonho que você me contou, que tem a ver com o negócio de pegar a estrada, é isso? É isso mesmo. Meu marido já é aposentado, né? Eu já tô chegando lá também. E a gente decidiu morar na estrada, no motorhome, né? Por quê? Porque é uma forma que a gente tem de conhecer lugares que a gente sempre sonhou, de viver uma experiência, né? De estar na rua mesmo, conhecendo pessoas, situação e cultura, e ao mesmo tempo trabalhando, né? Porque a Caricanecas ela nos possibilita a gente estar em qualquer lugar e trabalhando. Hoje eu não preciso sair com uma caixa de caneca, por exemplo, para algum lugar e com a minha maquininha para fazer a sublimação. Não, eu tenho já um serviço que vocês prestam, né, para nós. Então a gente tem várias rendas porque a gente tem esse sonho, né, de ter uma estabilidade e seguir pelo mundo afora aí com as nossas caricanecas, com esse trabalho de terapia, né? Então a gente une sempre o que a gente gosta. Perfeito. E, Maísa, pela Caricaneca, né, ser um produto, uma empresa tão versátil de se trabalhar, eu imagino que você consiga aplicar sua criatividade dentro da sua unidade franqueada de várias formas. Tem alguma história específica que você se lembre, que te marcou, de um cliente que você atendeu, que você ajudou ela, trazendo uma solução com a sua criatividade? Conta pra gente, tem alguma história assim que te marcou? Nossa, o que mais tem? Tem várias, mas tem uma muito especial. Eu tenho uma cliente que ela já nos contrata mensalmente para presentear os funcionários da equipe dela, né? Uma empresa grande, então assim, não é a empresa, tá? É a diretora lá do setor que nos contrata. E aí passaram, né, alguns dias, a gente vai criando amizade, né? Isso é muito interessante, porque assim, eu não vendo produto, eu vendo uma emoção. Então, cada caneca que eu vendo, cada caricatura que é solicitado, eu sei a história da pessoa. Por quê? Porque a gente faz a personalização da caneca, né? Então, a pessoa tem a caricatura, mas a gente sempre coloca um tema de fundo que a pessoa gosta. Então, é bem artesanal mesmo. Só que um dia ela pegou e falou para mim, ai, mas eu preciso fazer uma caricatura, uma caneca na realidade, para comunicar aos meus pais que eu estou grávida. Daí na hora eu fiquei super feliz. Eu falei, como assim? Você tá grávida? Eu soube antes do pai dela. Dos pais, uma das primeiras. Não é? Eu fiquei super feliz, assim, de saber essa intimidade, nesse momento, né, muito especial na vida que ela te dela. Confiou, né? Exatamente, a gente cria esse elo de confiança. E aí eu pensei em algo bem especial. Falei, pronto, a gente faz o seguinte, a caricatura
e você grava um vídeo informando os seus pais esse momento especial e promove eles à avós. Então eu fiz toda a caricaneca personalizada, escrito promovido à avós. E eu coloquei um QR Code com o vídeo. Só que quando ela me mandou o vídeo, não foi qualquer vídeo. Eu pensei que fosse o vídeo dela comunicando. Não, era o ultrassom. Gente, Até arrepiei. nossa, foi a coisa mais linda, porque para mim foi uma surpresa, né? Então imagina a confiança que ela teve de me passar o ultrassom do bebê. E aí a gente colocou no vídeo. E aí ela relata para nós como foi o recebimento. Quase que os avós assim infartaram, né? Imagina. Mas assim, é algo que ela vai ter pro resto da vida. O bebê vai nascer, ele vai ter registrado esse momento dele, né? Imagina, olha a tecnologia aí para nos aproximar de momentos especiais, né? Só que vai estar ali na Caricaneca. Só que ela gostou tanto que ela mandou fazer várias outras depois para a família. Então, recentemente, foi o Dia das Mães, ela promoveu a avó dela para bisavó. Fizemos a caricatura e colocamos também esse mesmo QR Code com vídeo, né? Então, são momentos como este, né, que a gente realmente percebe que vale a pena, sabe? Você tá envolvido, se aproximar das pessoas, de tá entregando algo especial e que é inédito, né? E é uma forma da gente fazer parte de um momento único para a pessoa, porque ela é mais uma cliente para você, mas para ela esse momento da vida dela é um dos momentos mais especiais da história, né? Exatamente. E você falou algo muito interessante, né? Para mim, a visão como negócio, ela é cliente. Ela não me vê como uma fornecedora. É muito interessante essa percepção, porque às vezes eu tenho cliente que eu nem lembro assim da história, mas ele me liga, mas eu quero mais uma, viu? Com aquela roupinha e o logo. Ah, tá bom. Daí eu vou lá no meu histórico, né? Ah, é esse modelinho que você quer? Continua o mesmo logo, o mesmo fundo? E ele se sente tão especial, porque ele vai saber que vai ser lembrado, né? Então, quanto mais detalhes a gente oferecer para o nosso cliente, mais próximo ele vai estar de nós. E mais do que isso, ele vai divulgar para outras pessoas. Perfeito. O meu cliente me vende. Perfeito, Maísa. E você faz parte de vários momentos muito especiais. No caso, você ajudou essa mãe a divulgar que estava grávida, que é um momento super especial da vida dela. Você também me contou que participa de casamentos, aniversários. E parece que na pandemia teve uma história com o aniversário do seu pai, foi isso? Foi, exatamente. A pandemia, ela trouxe para nós, assim, esse lado emotivo muito mais próximo do que em qualquer momento atual, tá? Para nós, como franqueado, e no início que eu entrei, foi um momento muito desafiador. Porque você entra no negócio e logo em seguida, passando 2 meses, quando você ainda está lá experimentando como funciona, está reconhecendo, está se divulgando, está se encaixando no mercado, vem a pandemia. E o seu produto é físico, né? Eu fui atrás de um produto físico, como desenvolver? Aí voltando, né? A reflexão quando tem um limão, você tem que fazer uma limonada, né? E o que eu pensei? Levantei lá os meus pontos fortes, pontos fracos do mundo que estava acontecendo e eu fiz, eu utilizei na realidade a tecnologia para ser meu aliado, né? Eu comecei a vender cartão de aniversário, convites de aniversário digital, com caricatura. Mas como veio essa ideia? Eu utilizei primeiramente com o meu pai. E veio num momento muito difícil. Meu pai estava doente, né? Não nada de Covid, mas ele já vinha numa situação bem relutante mesmo com a vida. E nesse ano 2020 nós não poderíamos participar do aniversário presencial por causa da Covid. Aí eu fiz uma caricatura dele, fiz um cartão de visita, um cartão de aniversário digital, e eu pedi para o meu pai, que ele era muito blogueirinho, ele, apesar de ter 70 e poucos anos na época, ele gostava de estar sempre se aprendendo, né? Ele falava para mim, a gente tem que se aprimorar.
E ele gravou um videozinho no WhatsApp para mim, convidando os meus familiares, né, a participar do aniversário dele à distância. Ai, fico super emocionada, porque ontem foi aniversário dele. Então, foi exatamente 2 anos atrás. Ele gravou um videozinho e esse vídeo convidando as pessoas. Então, o que eu fiz? Um cartão digital, colocando a fotinho dele, colocando um botão clique aqui e ia para o vídeo. E ele convidando para aniversário. Quando foi o momento mais possível, que foi no Dia dos Pais, não, foi logo depois, porque o aniversário dele é 29, agosto, Dia dos Pais, né? Quando foi Dia dos Pais, eu tive uma presencial com ele, uma visita presencial, e eu entreguei a caricaneca dele mesmo, com o símbolo do Corinthians, que ele era corintiano e tudo mais. E aí, o que ficou para mim? Toda essa recordação. Então, hoje ainda tenho a caricatura dele, eu tenho um vídeo dele gravado. Ai, olha que amor. Sim, né? Maísa, vocês se parecem. É, bem parecido. Sim. E assim, ele quando viu essa caricatura, assim, ele ficou muito emocionado, ele gostou demais do que ele viu. Ele postou na internet. Nossa, foi muito gostoso esse momento. Então, isso também, o que eu vivi, que emocionou a minha vida, eu sei que muitas pessoas, e eu já atendi pessoas nessa situação, ou que o pai faleceu e queria registrar sem o pai estar presente. Eu tive a oportunidade, né, do meu pai vivenciar, hoje faz praticamente 2 anos que ele partiu, mas temos aqui todo essa presença, né? Essa alegria que a Caricanecas me propiciou. E a arte eterniza, né? Porque isso você vai ter pra sempre, né? E essa recordação desse momento, que incrível. E eu tenho lá a canequinha dele, né? Todo dia tomando café com a gente, que fica lá na cozinha. Que incrível. E assim como você tem isso, essa recordação de uma pessoa que você amava e partiu, eu tenho certeza que você já ajudou muitas pessoas a terem isso também, né? Sim. Essa recordação eternizada. Você até me contou uma história recentemente que me marcou muito, Maísa, de uma moça que perdeu o cachorrinho e fez a caricaneca do cachorrinho para a família toda. Exatamente. Teve uma moça, foi muito interessante porque assim, eu divulguei, né, nas mídias sociais o meu gato, né? Então eu coloquei lá os gatos e tudo mais. Aí essa moça pegou e me pediu também a caricatura do cachorrinho. Ela falou, olha, todas as pessoas que ficaram próximas, né, dele, quer ter essa recordação. Sim. E a gente conseguiu, né, eternizar esse momento para a família toda. Então, assim, são histórias, sabe, que a gente tem de crianças, né? Essa também marcou demais. Foi um colégio aqui de Santo André que me solicitou uma sala de aula. 17 crianças. Bastante. Né? E assim, numa única caneca. Então a gente fez a caricatura de cada uma, ficou a coisa mais linda. E com o QR Code, com o vídeo das crianças, mandando uma mensagem para os professores. E dos professores, mandando para as crianças. Então foram 17 canecas de de alunos e 10 de professores, né? E assim, foi surpresa para todo mundo, porque as crianças não sabiam que elas iam ganhar, e os professores fizeram e também não sabiam que iam ganhar. Então, a gente passa assim, por vários... classe social, nichos, idade, perfis. Todo mundo gosta. Tem um caso, esse daqui eu também não posso deixar de falar, que a gente se emociona muito, porque é uma pessoa muito simples, sabe? Ela é uma moça que trabalha numa doceria, e ela, assim, tem o seu dinheirinho reservado. Ela tem vários filhos, a família é grande, ela é muito dedicada. Ela é bem organizada e ela guarda aquele dinheiro todo mês para comprar um presente, que é uma caricaneca com a gente. Que legal, Maísa. E a família inteira tem. E a gente sabe o sacrifício. Ela já chegou a pagar com moeda também, sabe? Que você vê que é contadinho. Que é contadinho, né? Então, isso daí, assim, deixa a gente... Além de ver o esforço que ela tem, o cuidado que ela tem, né, de presentear, ela viu a importância de presentear com uma caricanecas.
Então, assim, a gente atinge várias pessoas, porque no fundo não é o nível social, não é o nível escolar. A gente está falando de gente com gente, sabe? É verdade. E de tantos lugares que ela poderia comprar um presente, ela escolhe sempre a Caricanecas. Sempre a Caricanecas. Que legal. Exatamente. Que legal, Maísa. E você falou um ponto que eu acho muito interessante, que é a Caricanecas atinge crianças, pets, adultos, idosos e inclusive famosos, né, Maísa? Que eu tô sabendo que você tem aí, fez aí uma caricaneca pra uma pessoa muito especial. Vamos ver a foto? Olha aí, Cláudia Raia. Todos nós aqui e o Rinaldo tá tirando a nossa foto. Como que foi essa história, Maísa? Essa história foi muito emocionante, né? Voltando sempre ao fazer aquilo que gosta. Na época da pandemia, uma pessoa me pediu uma caricatura para presentear um amigo com cachorro e tudo mais. E nós atendemos e ficou linda a caricatura. Esse menino chama-se Diego. Diego. E aí o Diego amou a caricatura, amou a caricaneca. E logo falou para mim, mas eu quero fazer uma caricaneca para Cláudia Raia. Ele é apaixonado pela Cláudia Raia. Eu falei, tudo bem, Diego, mas não é assim, a gente tem que saber aonde ela está, como que a gente faz essa aproximação, entender também que a gente não vende uma caneca, a gente está vendendo uma emoção, e qual seria esse motivo, né? Bom, ele falou, bom, eu vou buscar, vou pesquisar, que ela está nesse momento fora de cartaz, mas esse é meu objetivo principal. Sim. Só que eu tenho outro objetivo. Qual é? Trabalhar com você. Falei, não, Diego, eu não estou contratando, eu não tenho como contratar. Uma porque a gente tem um objetivo de sair pelo mundo, então eu não posso ter uma responsabilidade com uma pessoa e eu não poder, né, arcar com a responsabilidade, exatamente. Né? E aí ele insistiu. Ele falou, tudo bem, eu vou trabalhar com você. Eu cheguei e falei para o Rinaldo, ele quer trabalhar com a gente, o que eu faço? Mas não tem condição, vamos trabalhar de uma forma que fique bem para ele e para nós também. Então ele começou a vender, a divulgar as caricanecas, né? E foi uma parceria muito gostosa porque, ao mesmo tempo, a gente estava no momento de aprendizado também, de identificar o nosso público e fomos passando para ele as nossas estratégias, nossa experiência, né? Sim. Até de mentor, porque sim, ele tem idade para ser nosso filho, né? Sim. E a gente foi conversando, instruindo ele. E acharam uma pessoa tão apaixonada quanto vocês pela arte, né? Exatamente. E é isso que faz a diferença, né? A pessoa trabalha naquilo que gosta, independente do valor, sabe? E aí ele foi, que até que um dia, acho que foi em janeiro de 2021. Já fazia mais ou menos um ano que vocês estavam com a franquia. Ele veio falando para nós que ia ter a peça da Cláudia Raia e que ele tinha conseguido os canais para fazer a venda, né? Então foi um processo muito interessante de realização, né? Aquilo que eu sempre falo, tenha um sonho e segue com ele em frente que um dia você vai realizar. Se você não realizar, alguém vai fazer. E o Diego foi atrás e conseguiu. E aí a gente teve esse resultado. A Cláudia Raia, a equipe dela, né, comprou as nossas caricanecas com todos os personagens. A gente conseguiu enquadrar o corpinho com o rosto mais adequado dos personagens. Isso daí a gente dá todo o mérito de pesquisa para o Diego, porque realmente ele foi vendo características de cada peça. Que ele assistiu várias vezes a mesma peça, então ele sabia bem com qual corpinho encaixar. E quando nós entregamos, né, ela ficou muito contente, a equipe também que recebeu. Então, para nós, é um grande orgulho aí poder ter atendido uma rainha, né? Sim, ela é um ícone, né? Com certeza. Perfeito. E Maísa, olhando para tudo isso que você viveu através do empreendedorismo e através da Caricanecas, qual você diria que foi a maior transformação desde que você começou a empreender com a sua própria franquia? O que você diria que mais te transformou nesse processo todo? Olha, é ter o olhar mais aguçado pelas pessoas, sabe? De perceber a valorização, uma coisa que eu gosto muito e que eu levo sempre na minha fala quando eu vou vender a Caricaneca. Nós estamos contribuindo
com um grupo de pessoas que muitas vezes não são valorizados, que são os desenhistas. Então, reconhecer a arte pela arte, sabe? A arte que vem do artista. Muitas vezes eles não têm uma visão empreendedora, porque aquilo que eu falei, cada um tem o seu perfil para fazer o seu negócio acontecer. Na natureza é assim e com os humanos não seria diferente, né? Conosco. Né? Eu não seria, eu mesmo gostando de arte, eu não seria aquela pessoa que vai fazer o desenho, né? E todo dia, né? Usar aquilo que você gosta para fazer todo dia. Mas o que eu comecei a observar é como o sonho do Dinho, ele sendo desenhista, transformou e está sendo, né, uma referência para outros desenhistas, mostrando que é possível, né, estar no mercado, que eles têm caminhos, que eles são valorizados, e a gente levar para todas as pessoas a arte de uma forma que não seja distante da sua realidade. Imagina, nós estamos aqui com uma arte feita por um desenhista com a minha caricaneca, né, com a minha caricatura que não é caricata. Imagina que diferenciação, né? Todo programa tem uma caneca, né, com a logo do programa, mas quando a gente coloca a arte, dá um ar diferente. Tanto para o nosso caso aqui no programa, quanto para as pessoas que querem presentear com a caneca, colocar a arte ali, muda o produto, né? Muda o produto, é mais valorizado, né? E as pessoas, elas sentem, elas vivenciam o pertencimento, né? Eu sempre falo que o meu grupo é o grupo dos meditadores, do Zen. Por quê? Porque é onde eu me sinto pertencida àquele grupo, né? E quando a gente tem uma caricaneca, o que a gente faz? A gente chama a pessoa que tem uma caricaneca de caricamigo. Porque realmente o pertencimento, e ele se sente caricamigo. É muito engraçado. Dia desses eu fui num evento e encontrei o Marcelo, ele é o gestor de RH aqui do grupo do ABC. E eu, oi, caricamigo, daí ele, oi, caricamiga, você tá aqui? Então a gente já perdeu o nome, né? Nós somos caricamigos, porque eles já identificam nós por esse termo. Então a gente sabe que a gente tem uma caricaneca. A gente, né, vai tomar um chá junto, tá todo mundo ali com essa caricaneca de pertencer. Perfeito, Maísa, muito obrigada por ter topado. Uma salva de palmas para Maísa. E Maísa, antes da gente encerrar, a gente, como tá produzindo esse conteúdo pro YouTube, pras redes sociais, a gente tem que fazer uma foto pra thumbnail, que vai no vídeo pra divulgar. Só que eu quero que a foto tenha a sua personalidade. Então eu quero convidar você a dirigir essa foto. Que pose você acha que a gente pode fazer pra marcar aí esse episódio? E essa foto também vai pro nosso mural do Papo de Caricamigo. Já tive uma ideia. Diga. A nossa foto vai ser um tintim. Com as nossas caricanecas. Temos a nossa foto. Maísa, muito obrigada, eu amei te receber. Obrigada por inspirar tantas mulheres, porque eu também levanto muito essa bandeira do empreendedorismo feminino, o quanto as mulheres hoje elas podem ser o que elas quiserem, e você aí tem ajudado, tem sido responsável pelo processo de transformação de tantas. Obrigada pelo seu trabalho. Eu que agradeço, viu, por você também sempre se colocar à disposição de nós e ser essa inspiração aqui na Caricanecas. Obrigada, Gil. Essa foi a Maísa, pessoal.